Boa tarde, obrigada por estarem connosco. Esta é a última conversa do nosso festival, não é? A última conversa que se calhar será a predecessora, não sei se diz assim, de todas as próximas. Tem sido uma alegria enorme ver que à volta destas mesas se juntam cada vez mais pessoas. Elas vão chegando, não se assustem, ainda somos poucas pessoas, mas daqui a pouco poderemos ser mais. Esta mesa tem a agradecer a uma artista americana chamada Lois Weaver, em cujo trabalho nos inspiramos para estas conversas, que ao longo do festival terão sido, com esta, talvez 12 conversas. A Lois Weaver criou um dispositivo de discussão horizontal, quase uma mesa redonda, chamada Long Table, mesa longa, mesa grande, pensando num espaço em que não há divisão entre oradores e ouvintes, entre quem fala e quem escuta, e pensando que podemos a cada momento trocar papéis. É isto que esta mesa é uma mesa viva, e para que ela seja viva nós temos que estar também com a disposição de trocar de lugar e de falar, provocar, mas também de escutar e de sermos provocados. Hoje a nossa mesa, que será, como todas as outras, gravada e filmada para amanhã ser publicada à mesma hora no canal de YouTube da Materiais Diversos, tem como pergunta, porque todas as mesas começaram com uma pergunta: o que é isso da transição? E esta pergunta grande, complexa, vem de uma relação de aproximação entre a Materiais Diversos e a Associação Movimento Miraminde, que reconhecemos como um novo parceiro local, além das associações que, como nós, trabalham mais na área da cultura. Esta associação, trabalhando na área da cultura, tem tido um interesse particular nas questões do ambiente e em questões socioeconómicas, digamos assim, que vão além do espectro cultural e do nosso campo específico de trabalho. O que nos interessa muito, não estamos interessadas em que o festival vibre só no campo das artes, mas que as artes sirvam para fazer vibrar outras áreas e sejam contaminadas positivamente por outras áreas. Em conversas com o Miguel Tristão, que é uma das pessoas que começa a mesa de hoje, o Miguel revelava que, apesar de a associação existir já há alguns anos, eu vou dizer as neiras, 2, 3, não, menos, diz lá tu. Menos. Está frio. Não percebi. Está frio. Está frio. Então depois dizes tu o número certo. Que apesar de a associação estar a colher um número de interessados e até de associados razoável, que esta questão da transição, que é um dos seus grandes objetivos, transformar este território num território pioneiro de transição, é ainda uma espécie de coisa muito palavrosa que para o cidadão comum aparece como uma teoria longínqua ou como algo muito complexo ou de um campo com o qual às vezes é difícil comprometer-nos como indivíduos. E por isso escolhemos esta pergunta muito direta, o que é isso da transição, para esta mesa. E além do Miguel e de outras pessoas que aqui estão e que fazem também parte do movimento, da Associação Movimento Miraminde, temos connosco o Ivo Gomes Francisco, que é economista e que, sendo de Rio Maior, vem de Porto Alegre, portanto também de territórios bastante ricos para pensarmos o que será isso da transição, territórios de onde é possível problematizar isto de outras formas. E a Marlene Marques, que é engenheira do ambiente e que é voluntária, e depois nos dirá outras coisas mais, no Giota, e que também convidámos por ter uma história longa de trabalho e porque, especificamente no Polo da Tornada, estão a trabalhar à volta de uma zona úmida e poderemos aqui encontrar, eventualmente, pontos de contacto. Eu não vou alongar-me, isto eram só breves apresentações. Desta mesa falam todas as pessoas, as formalmente convidadas e as que se sentem convidadas, as que estão mais longe e as que estão mais próximo da mesa. A forma da conversa é muito simples, vamos entrando e saindo da conversa consoante queremos falar ou queremos ouvir, indo para a primeira fila ou para a segunda fila, só há 2 filas nesta mesa, portanto é tudo muito próximo, e podemos também escrever sobre este papel de cenário tudo o que quisermos e até aquilo que não queremos dizer.
Por isso, bem-vindas, bem-vindos, e quem quiser começar a ajudar a esclarecer-nos o que será essa transição, vamos lá, o que é que poderá ser isso, a transição? Posso abrir as hostilidades, se calhar? Força, já tiraste a máscara agora? Só dizer 2 ou 3 coisas. Ups! Se calhar primeiro queria cumprimentar todos e dizer planeta cópio às covanas e aos covanos aqui presentes, e dizer que é um gosto estarmos aqui nesta discussão. Foi assim com alguma surpresa de facto que recebemos o vosso convite, mas também já descobrimos aqui uma série de atividades e uma série de de factos e coisas que acontecem neste território muito interessantes e que vão servir também para nós. Portanto, chegámos com algum tempo, porque não conhecemos este território bem, mas achamos que quem vem de fora olha sempre para as coisas de forma diferente, e então compreendemos porque é que nos convidaram, porque temos experiências diferentes, mas com certeza podemos partilhar uma série de coisas convosco, mas foram surpresas atrás de surpresas para já, desde que aqui cheguei. Começámos por visitar a Casa-Museu do Coque Cameiro e fomos ver umas aguarelas, fomos recebidos perfeitamente bem pelo Luís, e foi logo uma inspiração para começar a preparar aquilo que tem a ver com este tema, que é de facto a transição. Bom, a transição é uma palavra feminina, não é? Que no fundo vem do verbo transir, e que nos leva para... A transição quer dizer mudança, mudar o estado. Também está associado a um caminho. Portanto, a transição nunca é uma coisa que se faz de um dia para o outro, é uma coisa que leva algum tempo. Às vezes pode ser, para ser uma transição sustentável, de facto leva algum tempo. E depois a verdade é que para mudarmos de um estado para o outro temos que conhecer o estado em que estamos para saber também para onde é que caminhamos, ter uma ideia para onde é que se vai. E para já, eu só queria dizer isto sobre a questão da transição. Vou ouvir outras pessoas e depois podemos entrar, não sei se for o caso, do rumo da conversa, para questões mais teóricas, eventualmente, mas acho que não. O que nós queremos aqui é ver, se calhar, discutir algumas coisas mais práticas, não sei. Só vou referir mais uma coisa, é que hoje... acho que sabemos quase todos, não é, que é o Dia Mundial da Alimentação, e a verdade é que o lema do Dia Mundial da Alimentação deste ano, que é comemorado sob a égide das Nações Unidas, é de facto a mudança do sistema agroalimentar que alimenta a humanidade. Este Dia Mundial foi criado em 1981, e este caminho que foi feito chega então agora à conclusão de que escolhe este ano este tema, e que nos impele para mudar, não é? E vamos ver como é que isto tudo vai acontecer. O planeta está de facto a chegar a pontos de ruptura brutais. E as mudanças não podem ser só a nível planetário, têm que ser a nível regional, têm que ser a nível nacional e também local. E se localmente não há o envolvimento dos cidadãos, das pessoas que conhecem os espaços e que conhecem exatamente a realidade, é impossível transir, não é? É impossível transitar para outra coisa. Portanto, é muito importante, de facto, às vezes, termos processos, e eu acho que a transição é um processo que é muito mais bottom-up do que top-down,
Ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, acha-se sempre que há uma entidade abstrata que nos vai resolver uma série de problemas, mas a verdade é que uma transição sustentável, estamos convencidos que parte, de facto, de uma consciência individual atuante, que pode ser em termos ambientais, sociais, económicos, seja o que for, para termos realmente desenharmos um caminho que depois possa ser sustentável. Enfim, agora tenho que sair. Não, eu vou só virar o microfone. Não, ficas aí até levar. Eu tinha aquele toque maçónico no braço. Pronto. É. Então, até ser convidada a sair daqui. Tá bem. Às vezes não acontece. Não há... Bem, areva. Bem, em nome do Movimento Miraminho também agradeço o convite para estar aqui a falar de um tema da transição e estamos perfeitamente desalinhados nessa ideia que a transição não é uma ruptura, porque as rupturas, e muitas vezes quando nós estamos no movimento de protesto contra um determinado sistema, queremos romper com ele. E às vezes acontecem as revoluções e acontecem as mudanças do paradigma de um momento para o outro. Nós gostamos desta ideia da transição porque também achamos que o ciclo económico das comunidades onde nós vivemos acabou por se esgotar com a entrada na União Europeia e com a globalização. O têxtil deixou de ter condições aqui para se desenvolver, até porque entramos também num conjunto de regras da União Europeia muito mais protetoras do ambiente, que fez com que a vantagem competitiva dos salários baixos e de não haver controle da poluição que se fazia deixou de ser uma vantagem competitiva. E nós acabamos por sentir, a minha geração ainda viveu os anos de ouro do desenvolvimento industrial, ainda apanhámos o resto do bolo, mas quando começámos a conversar na rua entre nós e a tentar perceber, então e agora? Onde é que isto vai? Que soluções é que poderemos ter? Começou a surgir esta ideia da transição e começámos a perceber que havia movimentos pelo mundo fora, nomeadamente o Transition Towns e outros movimentos. Portanto, isto é muito abrangente, mas começámos a perceber que havia malta a trabalhar nesta ideia da transição, tentar juntar-nos comunitariamente, começar a fazer reflexões, começar a tentar recuperar também um bocado do espírito de iniciativa local que os nossos antepassados tinham, que se perdeu também um bocado com esta hiperdependência dos governos e e dos fundos europeus e de toda essa dinâmica social que veio. Andamos à procura, sabemos de onde é que vimos e sabemos que temos que construir juntos um futuro, ou uma ideia de futuro tem que ser construída em conjunto. E nós aqui, especialmente, por sermos marginais, e ser marginal aqui é literalmente verdade, porque estamos além de sermos duas freguesias diferentes, são dois concelhos diferentes e são dois distritos diferentes. Portanto, todas as decisões que são feitas a nível do setor da saúde e educação têm tudo patrões diferentes e nós estamos aqui a 3 km uns dos outros. Habituamos desde pequeninos a ser marginais. Acho que a palavra é forte, mas também não tem nada que ser mal, porque, como se diz em permacultura, é nas margens que está o crescimento. Portanto, nós estamos com muita vontade de conseguir criar dinâmicas e aproveitarmos esta criatividade que existe aqui, em conjunto com materiais diversos, em conjunto com uma cultura e com uma língua própria e com uma cultura muito própria e muito orgulhosa do seu passado, de pegar nisso e não é andar para trás. A ideia é andar para a frente, aproveitando também o novo paradigma tecnológico que existe, tentar encontrar soluções que nos permitam fazer esta transição, encontrar algo que seja suficientemente mobilizador para as pessoas se envolverem e para avançarem, no sentido de preservarmos também a nossa existência enquanto famílias e enquanto locais, de nós assumirmos a responsabilidade que temos de pensar que os nossos filhos vão
ao fim e ao cabo, herdar aquilo que nós lhes consigamos deixar. E não querendo estar aqui a passar mais tempo, passo. Não sei se tenho que desafiar alguém a coisa. Senta-se com uma miúda com uma camisola muito gira agora que está a ler as coisas. Ivo, não sei. Muito boa tarde a todos. Eu começo, obviamente, também por agradecer o convite à organização, na pessoa da Elizabeth. E dizer-vos também que é com muito gosto e contentamento, porque pela minha descoberta de uma associação que, tanto quanto sei, já leva 15 anos de vida e com certeza que já deu muitos frutos à comunidade. Não é? Uma comunidade que eu saiba que se estende até ao Cartaz. Não é? O materiais diversos. Não é? Okay. Materiais diversos. Estou a falar de materiais diversos. Nós temos 6 meses de associação. Ok. Somos um bebezinho. Pronto. Agora, posto isto, se me perguntarem o que é isso da transição, eu responderia de uma forma muito sintética e vão estranhar, digamos, vão dizer, o que é isso? Não pode ser só isso, de modo nenhum. Eu dizia o seguinte, a transição é apenas o processo que nós temos que encetar para, cada vez mais e o mais rapidamente possível, produzirmos tudo o que necessitamos da forma menos poluente possível. Pronto, é só isto. A minha resposta é só esta. Agora, dizem, mas então e não há as outras questões todas, o comportamento individual, o não sei quê, os aspectos culturais, sociais, sejam eles todos. A seu tempo, posso explicar que nisto que eu disse está lá tudo. Nesta resposta sintética, do meu ponto de vista, obviamente é a minha opinião, mas na minha opinião, nesta resposta, cabe tudo isso. Cabe todas as questões que quiserem levantar e estou disposto, digamos, a responder a isso na medida do possível. O que acaba é o existir. Isso que falaste é o existir. Sim, existir, sim. A importação com... Sim, existir e pondo como atividade principal é esta que eu estou a dizer, não é? A nossa atividade deve ser essa, apenas produzir, porque todos nós temos que consumir. Se consumimos, temos que produzir. Ok? E, portanto, é produzir da forma menos poluente possível. Agora dizem, mas é só poluente? Não há mais aspectos aí? Não. Tudo isto, depois vem uma série de coisas por arrasto, que eu me proponho, volto a dizer, se quiserem, falarmos nisso. E adiantava desde já que a minha, já agora que estou a falar e depois podemos voltar a falar, mas para já, calmo já a seguir, a questão principal que eu ponho na transição é pura e simplesmente esta, é de se a comunidade vai tomar consciência da gravidade da situação a tempo ou não. Se a humanidade tomar a tempo, acho que tudo é possível. Se não toma a tempo, não temos hipótese. E, possivelmente, já se fala na sexta extinção, e, portanto, se calhar, enfim. Mas enfim, não quero ser pessimista. A conversa de ontem era um bocado esta. A conversa de ontem era haverá um mundo depois deste. E refletindo aqui um bocado sobre o que é que são as expectativas, o facto também de estarmos hiperconectados e, consequentemente, desejosos demais. Somos completamente bombardeados com ideias de coisas que são mais ou menos inatingíveis e temos muitas aspirações que depois não são muitas vezes compatíveis com a ideia de reduzir o consumo e de ser mais serenos nas nossas escolhas, porque se crescemos num ambiente completamente a pedir-nos para consumir mais, e se as empresas e os Estados continuam baseados na ideia do crescimento e da valorização e do lucro, vamos ser cada vez mais convidados a consumir. Portanto, e a transição também é um bocadinho mudar deste paradigma em que nós vivemos para uma consciencialização que as nossas escolhas individuais fazem a diferença. Mas eu tenho que ser, pelo menos, ter a capacidade de dar a resposta, ou ser responsável
pelos meus comportamentos. E muitas vezes não é fácil. Lá iremos. Só para acabar, só queria dizer mais o seguinte. É uma convicção que eu tenho, que gostava já de partilhar convosco e que servirá possivelmente também para a reflexão a seguir. Que é a minha convicção que a sociedade civil subestima o poder que tem. Todos nós subestimamos o poder que nós temos. Mas isso, volto a dizer, podemos, a seu tempo, podemos lá ir. Pronto, agora... Eu penso que um bocadinho, dentro daquilo que disse e do que o Miguel também estava a dizer, se nós tentarmos produzir aquilo que consumimos, também vamos querer consumir menos, penso eu, e o consumismo diminui nesse sentido, porque não vamos chegar tão longe nas nossas ambições. A questão é que Pegando no que está a dizer, nós associamos muito, nós no GJ associamos à transição que é necessária. Nós já estamos em transição global, de facto já estamos em transição global. Associamos sempre uma coisa que é difícil de... É uma palavra que as pessoas nunca gostam, mas que é o conceito do decrescimento. E nós acrescentamos à palavra e ao conceito a palavra sustentável, crescimento sustentável no sentido de pensarmos nas soluções e nos caminhos que temos que trilhar se quisermos continuar a sobreviver aqui no planeta, porque de facto já chegámos a pontos que são praticamente irreversíveis, já estamos a chegar a pontos que vão ser irreversíveis, não é? Estão a desaparecer ao nível da biodiversidade todos os dias imensas espécies que nós nem sequer conhecemos. E por isso temos mesmo que parar. Quer dizer, acho que já não se coloca a questão de não termos percebido que é necessário mudar. O problema é que de crescer e mudar tem custos. Tem custos a curto prazo, mas tem muitas vantagens a longo prazo, e a vantagem é assegurarmos a nossa sobrevivência no planeta, sabendo que o planeta não nos pertence apenas a nós, não é? Pertence a todos os seres vivos que o habitam, e não só aos seres vivos, no fundo, a toda esta inteligência orgânica ou metabólica que é o planeta Terra e que é o universo. Mas é muito importante termos uma consciência coletiva de que é necessário decrescer. Decrescer não significa diminuirmos a nossa qualidade de vida, ou termos, significa exatamente termos já que hoje é o Dia Mundial da Alimentação, termos, por exemplo, uma alimentação adequada, não é uma alimentação excessiva que nos torna obesos, não é? Todos sabem que existem muito mais obesos, não é, no mundo inteiro, do que pessoas que passam fome, sendo que há 820 milhões de pessoas que não têm acesso a comida, morrem de fome no planeta, passam fome, estão em fome extrema, e depois há 2 mil milhões de pessoas que são obesas apenas porque não comem adequadamente e têm excesso até de alimentos, e há um desperdício enorme. Portanto, com estes contrassensos, obviamente nós temos que usar de forma mais inteligente aquilo que produzimos, e temos também que produzir, como dizia o Ivo, de forma mais inteligente. Eu acho que não é só produzir... Eu acho que estou a dizer bem, ou então não percebi bem o que disse. Não temos que produzir apenas sem provocar, produzir tudo o que precisamos com menores impactos ambientais. Eu acho que não é só com menores impactos ambientais. É isso, mas o que me parece é que não é apenas com menores impactos ambientais, é com menores impactos ambientais, obviamente, até porque sabemos desde os anos 70 que os recursos naturais são finitos, esse paradigma mudou, já foi há muitos anos atrás, não é? E sabemos também desde o princípio do século, quer dizer, isto que nós estamos aqui a falar, isto que eu estou a dizer sobre o decrescimento,
não é uma ideia particularmente nossa. Mas eu acho que efetivamente nós não sabemos isso Nos ainda. anos 20 já alguém, de facto, concebeu e escreveu, não é? Pôs preto no branco que havia uma necessidade de olharmos para as questões económicas de uma maneira diferente. Então, os indicadores que nós temos, que é o PIB, por exemplo, é um péssimo indicador. Tem que haver outros indicadores para avaliarem, de facto, a nossa, digamos, aquilo que é, para definirmos se um país é desenvolvido ou menos desenvolvido ou em desenvolvimento, não podemos apenas usar o PIB, temos que usar outros indicadores, como, por exemplo, o índice de felicidade. No botão, não é? Onde quisermos calcular, sim, mas no botão eles calculam, mas não só no botão. E outros indicadores que sejam, de facto, talvez mais transparentes e que nos façam ver mais longe. Portanto, não podemos só olhar para as questões económicas e a verdade é que se olharmos para os problemas, ou melhor, se olharmos para as soluções, tentando que elas tenham menos impactos ambientais, que tenham maiores proveitos sociais ou menores impactos sociais e, ao mesmo tempo, promovam sistemas que sejam mais equilibrados do ponto de vista do comércio justo, por exemplo, mais equilibrados economicamente, que sejam mais justos. Depois podemos entrar numa fase em que vamos falar sobre que soluções é que existem, os circuitos de proximidade. Essas questões vão ser muito mais, eu acho interessantes. Mas podemos ir por aí também, não é? Muitas vezes, desculpa interromper, mas eu acho que muitas vezes esta discussão é importante, mas acaba por se tornar muito... teórica. Sim, muito lá longe. Muito nós sim. todos, enquanto humanidade, víamos de... Mas depois isto passa-se em termos locais, não é? A ideia do surgimento, por exemplo, da Associação Minamino tem muito de prático. Nós queremos fazer acontecer cá. Claro. E recuperar esse espírito que os nossos antigos tinham de fazer, de plantar oliveiras na serra, ou de fazer um aproveitamento de um sumidor ali para depois ter água para regar as coisas. A mim, E nós somos atores. O que me preocupa é essa parte do ser ator ativo. E temos que ser mesmo atores. Eu sou voluntária há 40 anos e sou sócia fundadora do GOTA e realmente sei e posso testemunhar isso porque às vezes há pessoas que desistem de fazer coisas porque acham que não vale a pena porque sou só eu que estou a pensar assim ou porque o esforço que eu vou fazer de facto não é importante. E aquilo que nós aprendemos, que eu aprendi e acho que mais uma série de associados nossos fazem, continuamos a ser voluntários, é que temos uma consciência individual atuante que é muito importante desenvolver, não é? Na escola e não só, enfim, nestas iniciativas, mas depois é preciso termos a noção de que, juntando-nos, temos uma intervenção coletiva da sociedade civil e então aí conseguimos mudanças imensas, não é? E temos uma força, como alguém dizia aqui na mesa também, temos uma força que às vezes subestimamos para poder mudar as coisas. Agora, é muito difícil tirar as pessoas do sofá, é muito difícil tirar as pessoas de uma falsa... como é que é dizer, de uma falsa qualidade de vida, porque as pessoas acham que qualidade de vida é poder ter uma televisão à frente, um carro, que é vendido pelo marketing e por uma série de outras, mas a qualidade de vida realmente, se calhar é outra coisa, e se calhar é estarmos de facto mais próximos daquilo que são os ciclos naturais. Hoje há pessoas, eu volto à alimentação, que não sabem quais são os produtos da época, já não sabem porque conseguem comprar morangos agora, quando os morangos realmente começam a haver em maio e vai assim até ao fim do verão e agora já começam a ser menos doces quando são feitos naturalmente. Portanto, e depois há coisas incríveis que acontecem, como por exemplo, nós, e agora reportando ao Paulo de Tornada e à experiência que nós tivemos, há 30 anos começámos a trabalhar num sítio que estava cheio de valas poluídas, era uma zona úmida, vocês também têm aqui uma zona úmida, muito importante, a nossa também é Ramsar, esta também é Ramsar,
E às tantas, aquilo era uma tarefa quase ciclópica e pensámos, não se consegue fazer, não é? Não se consegue fazer aqui nada. Mas a verdade é que de um trabalho com imensa resiliência, que nunca se desistiu, acabámos por trabalhar. Claro, pedimos ajuda, onde conseguimos encontrar, e sempre com pessoas locais. E então, agora quer dizer, em 2000, já há muitos anos, conseguimos primeiro um estatuto internacional para proteger aquela área, que é propriedade privada, e neste momento é uma reserva natural local, há 20 anos, e conseguimos fazer isso. E aconteceu, não é? E aconteceu, mas porque houve pessoas que tiveram, digamos, a utopia de querer fazer e depois nunca se desistiu de fazer. E há imensa coisa para fazer ainda, não é? Vou purificar uma situação que é, vou tentar passar a bola ali para o fundo. Opa, sim, eu não quero me utilizar. Sim, só para ver porque é que a Flor, por exemplo, é vegetariana e mudou, e isso mudou o seu comportamento Foi uma transição que ela fez. Ela foi educada como carnívora, até tinha os incisivos um bocado esticadinhos, mas ela fez essa mudança. Eu ainda não estava para falar, porque acho que ainda não tinha nada para dizer, mas eu Então, acho que a já minha tem mudança, em não querendo estar a ter discussões de vegetarianismo, porque já tenho demasiadas para as que eu quero, a minha mudança para o vegetarianismo foi causada pelo conhecimento que eu tinha da situação que era a indústria alimentar, não foi ao contrário, não foi o meu vegetarianismo que me levou mais para esse lado, foi o meu ambientalismo que me levou ao vegetarianismo. Mas eu ainda não estava para falar, mas numa coisa que a Ivo, que o que tinha dito, eu acho que uma pergunta interessante, a frase que tinha dito era que tínhamos de produzir tudo o que precisávamos da forma menos poluente possível. Eu acho que a pergunta muito interessante aí é, mas de facto o que é que nós precisamos? Qual é o ponto em que nós deixamos de precisar e passa só a querer, ou passa a ser um conforto? Nós todos nesta sala temos muito, muito mais do que o que precisamos, mas vivemos toda a vida assim, mesmo que não tenhamos muitas riquezas, eu não preciso ter 5 camisolas diferentes, eu posso ter 2. E eu sei que não sou a pessoa que tem mais, mas nós temos todos muito, muito mais do que precisamos. Por isso, aí é que está a mudança mais difícil, é perceber até que ponto é que precisamos e em que ponto é que estamos só a comprar. Isto aqui foi um bocadinho o tema de ontem, por isso é que eu achava que ainda não tinha nada a acrescentar. Como é que se regula isso? Quem é que define o que é que precisamos? Porque é aquela questão, se somos bombardeados por uma cultura de televisão e de internet e de hiperconexão, estamos sempre a ser convidados a consumir mais ou desejar, é normal desejar, não é? Sim, e já agora eu sou a Flor, não me lembro se disse o meu nome ou não. Eu sou a Lidmira Daire, mas sim, não sei se algum de vocês queria falar. Normalmente gosto muito de falar, mas acho que ainda não é a minha vez agora. Falando no mesmo ponto que estamos a produzir, de falar da produção e de sendo hoje o dia da alimentação, eu penso que uma questão era efetivamente a mudança na alimentação realmente é importantíssima. Em relação a menos desperdício alimentar, consumir produtos da época e efetivamente trocar um bocadinho as proteínas ou quase, ou grande parte delas, os animais pelas vegetais, para se poluir menos e para ser mais sustentável a nossa alimentação. Mas eu penso que uma das coisas difíceis é convencer as pessoas disso, porque eu conheço algumas pessoas que são muito cuidadosas em relação ao consumo, mas que, como passaram fome ou algumas necessidades grandes na juventude e na infância delas, para elas era importantíssimo, por exemplo, comer carne, ou comer mais vezes carne, ou mais vezes peixe, porque elas não tinham para comer. E elas, aos filhos delas, quiseram dar o máximo, aos netos continuam, essas pessoas, para elas entender essas pessoas, e até muitas mais novas, de que podemos substituir a proteína animal por proteína vegetal, pelo menos grande parte das vezes, eu acho que isso é quase inconcebível. Eu também não imagino muito bem como é que isso se possa fazer, porque às vezes perguntam-me, eu tenho 2 filhas vegetarianas. Eu sou filha dela. Eu tenho 2 filhas vegetarianas e perguntam-me assim, e o que é que elas comem? Pessoas que efetivamente, na juventude delas, não eram mais que vegetarianas, porque se calhar comiam carne uma vez por semana e pouca. Por isso, no fundo, elas eram vegetarianas. Mas estranha-se o que é que elas comem. Eu penso que isto vai ser difícil de mudar, mas é possível, com certeza. E eu acho que isto é uma coisa importante
no produzir para nos sustentarmos e também em não desgastar mais ainda o planeta. Pronto, vocês só têm 6 meses, mas eu se calhar já vos conheço há mais tempo e tenho ideia. Sim. Fundar a associação há 6 meses. Sim. Sim, é que vocês têm feito algumas coisas, se calhar são pequenas coisas, mas se calhar é com as pequenas coisas que se faz alguma coisa. E estava a pensar, por exemplo, na caminhada, eu ainda não fiz contigo a caminhada das manhãs, né? Fizeste esta manhã e vais fazer amanhã, se São Pedro deixar, não é? Faz de qualquer das formas. E estava a pensar que uma das coisas de que falámos na preparação dessa caminhada foi de um uso daqueles terrenos que já não é um uso que é agora, não é? Que é para a produção agrícola e para uma economia de subsistência, que pode ter um sentido pejorativo ou positivo, depende como olhamos. Se encaramos como eu estava a dizer. Sim. Pensarmos que as comunidades sofrem. Estava a perguntar-me, vocês já limparam caminhos, já recuperaram algumas coisas e como é que vem, por exemplo, esta questão da produção local? Até porque aqui à volta, não exatamente aqui neste sítio, mas à volta, começa já a haver uma oferta em termos de mudanças de práticas agrícolas, de produtos locais com muita qualidade. Quer dizer, eu tenho-me apercebido que há cada vez mais quintas, cada vez mais produtores, e perguntar o que é há aqui mesmo na proximidade ou em termos de rede. Como é que vê isso, ou se já começaram a fazer alguma coisa? Ideias. Sem dúvida que é um grande desafio, porque eu costumo dizer que eu sou um filho da sociedade industrial. Eu não aprendia processos agrícolas, o cavar batatas eram umas ideias que eu ia passando e que ia vendo, e sou completamente... é uma cultura que eu não domino, nem tenho familiares que me possam ensinar. A questão da mata, que ao fim e ao cabo acabava por ser um suporte muito importante para a subsistência das famílias e acabava por fazer com que o planeta fosse, na parte que nos toca, muito mais equilibrado, porque as coisas eram produzidas localmente e eram produzidas para autoconsumo. É quase utópico pensar que vamos voltar a fazer isso se vamos ao Pingo Doce ou ao Intermarché, passando a publicidade, que estão aqui mesmo ao lado, e é só uma questão de passar o cartãozinho. E esse comportamento, apesar de eu pessoalmente achar muito interessante a ideia de produzir os alimentos, mas sempre que eu começo a produzir alimentos não tem corrido bem. A mim não tem corrido bem, mas a minha esperança é que se consiga construir aqui uma cultura e que a gente comece a fazer coisas juntos e a ensinar uns aos outros. Mas, na verdade, a mata era sustento para muita família. E era por isso que a mata era cuidada, era por isso que os terrenos agrícolas eram cuidados. Quando chegou há 100 anos a eletricidade, em 1933, que chegou aqui a este Polos, e trouxe um aceleramento, porque estamos também a falar de um aceleramento, portanto, em termos de consumos energéticos, em termos de todo este consumo, nós só temos aquele vice-presidente dos Estados Unidos, do Clinton, como é que ele se chama? O Al Gore, que pôs isso muito bem, é que esta energia barata que nós tivemos permite-nos ter um nível de vida que nunca houve antes. E agora como é que se faz? E daí esta ideia da transição. Como é que se faz uma transição de uma pessoa que vive num palácio para ir viver outra vez para o meio do campo? Esta é a questão. A minha fé é que isto há de ser através da inteligência coletiva e de nós conseguirmos reinstaurar um certo espírito de ação que faça com que nós, tomando consciência que o planeta está no estado que está. Hoje foi engraçado, passámos na fábrica de luvas Alves Raposo e entramos lá. E é quase o paradigma do que nós estamos a fazer ao planeta. Aquela foi uma fábrica que deu muito dinheiro, era uma indústria que gerava muita economia, tinha muitos empregados e de repente fechou. E fechou, o que é que aconteceu? Está aquilo tudo poluído, assim um ambiente quase apocalíptico, porque como deixou de dar lucro foi abandonado. A pergunta é, se o nosso sistema de repente parar, estaremos nós resilientes o suficiente e preparados para viver de outra maneira? Ou será que precisamos do cataclismo e de falir
a economia, ou vamos nos preparando e vamos mudando. A transição será mais suave se conseguirmos fazer isto com menos dores. Portanto, e daí esta ideia de ir transitando, de transir, de mudar o que temos para aquilo que almejamos, que é força. Só uma pergunta antes de a pessoa quer falar, mas tu há bocado pareceu-me que falaste de tem que ser radical, tem que ser, não pode ser só lento, também tem que ser radical. Só deixo só isto para ver. Não, eu acho que vai ser radical, ou poderá ser radical. Muitas vezes o que leva os seres humanos a agir é o medo da perca. Nós reagimos muito a uma promoção quando vamos a um supermercado, porque se aquilo está com 40% e amanhã já não está, faz com que nós compramos, porque nós temos uma aversão à perca. Se calhar a narrativa que sustenta isto tudo terá que ser uma narrativa, como a Greta faz muito bem, de perca, de zanga. Mas e isso acaba por ser mais motivador da ação, na minha opinião, do que propriamente a nossa ideia civilizada de estar a discutir esta construção, e vamos educar as crianças e vamos envolvê-las nos processos. Mas eu prefiro que seja assim, do que de repente o mundo acabar e passemos a passar fome e morremos uns poucos de milhões e depois ganhamos consciência. Mas eu passo a palavra. Eu gostava só de trazer, se calhar, aqui um bocadinho de entropia ao que está a ser dito neste sentido, que é, do que já foi dito, isto faz-me pensar o seguinte: eu tenho quilos a mais, por isso o meu índice de massa gorda é maior do que o que deveria ser. Eu uso cápsulas da Café Delta e gasto imenso plástico e podia não o gastar, mas continuo a gastar porque é mais simples do que fazer o café, por exemplo, na Boden. Eu já pensei muitas vezes, quando li, por exemplo, Tolstói, em passar, acho filosoficamente que sou vegetariano, mas não consigo deixar de comer carne, e o meu prato predileto é leitão, daquele que se come em Segóvia, que se parte com os pratos. E então vejo-me aqui sempre nesta questão, como em muitas outras discussões em que participo, que há muito boas ideias, e eu sei que é possível mudarmos coletivamente, mas eu não sei como é que isso faz. Eu nem sei se o decrescimento de que falou, se é do Romeno, que escreveu um livro nos anos 70 sobre o decrescimento. Sérgio Matus, é o autor. Ok. Então há um romeno que falou sobre o decrescimento, eu já não me lembro. Eu não sei dizer o nome, que é complicado, mas eu sei que é só. Nos anos 20, 1928, por aí, depois nos anos 70, ao Clube de Roma, portanto, continuamos sempre a um leito, mas o que ganha em termos de modelo económico é de facto o capitalismo selvagem, que é o que nós estamos a viver hoje ainda. Completamente. Em que há umas tentativas de pôr em prática as teorias do comércio justo e por aí, mas vamos ter que mudar isso rapidamente. E aí eu acho que sim, que vai ter que haver rapidamente vai ter que haver uma fratura, porque a nossa civilização, como a conhecemos hoje, está em falência absoluta, não é? O nosso modelo económico está em falência absoluta. A ideia de que é o consumo que faz promover o desenvolvimento já não é verdade, nós já sabemos que não é verdade, até porque temos pessoas mais jovens, e não só pessoas também da minha idade, que já não sou nada jovem, eu tenho 60 anos, que pensamos exatamente assim, que não precisamos de ter tantas coisas para sermos felizes. É tão simples quanto isso, e felizmente que há pessoas que estão já a optar por deixar de viver nas cidades e que acham que isso de facto não é o confortável e é até muito mais, tem um risco muito maior, porque a resiliência das cidades, ao contrário da ideia que nos criaram, é muito mais, é muito menor a resiliência do que, e a pandemia provou isto, não é? Do que as cidades de cada média dimensão. A pandemia foi de facto um momento em que percebemos que podemos viver de outra forma, e podemos viver também com outras coisas e produzirmos nós próprios algumas coisas que não produzíamos antes.
houve imensa gente que passou pela experiência de fazer o pão em casa, comprava a farinha e tal, e fazia o pão. E trocava com os vizinhos, etc. E, portanto, é possível, efetivamente, fazer diferente. Até é muito simples. Esta coisa de parecer que estamos aqui a falar teoricamente, muito teoricamente, se calhar também é preciso dizer que não estamos a dizer nada que seja inventado agora, porque já há gente que refletiu sobre isto filosoficamente, e até economistas, e há digamos, teorias económicas que sustentam modelos diferentes, é verdade, e pode falar um bocadinho sobre isso, provavelmente. Agora, é uma questão, o transir também diz que o transir também tem uma dose de medo, as pessoas têm medo de mudar, não é? Nós sabemos que ir ao supermercado é muito prático, mas também não temos a informação toda sobre o que estamos a comer, porque provavelmente se as pessoas soubessem qual é que é, enfim, se soubessem o que é que aquele tomate ou aquela alface que vem no supermercado tem, para além de ter água e sais minerais e, enfim, e todas as outras, a sua constituição, hidratos de carbono e por aí adiante, se soubéssemos que tem pesticidas e outras coisas, se calhar não comprávamos aqueles tomates, que são muito mais baratos. Comprávamos à mesma, porque o pessoal não quer ligar nenhum mais. Pronto, se calhar o pessoal não quer ligar, mas Eu vejo felizmente já há pessoas que estão a querer ligar. Eu Mas eu acho que já há uma mudança, não sei se é verdade, mas acho que já. Só para terminar um bocadinho o raciocínio, que assim, eu acho que o planeta Terra está-se, desculpem a expressão, mas está-se completamente marimbando para nós, porque tipo, já tem 5 mil milhões que temos o Sol a iluminar-nos, tem outros 5 mil milhões, e se desaparecermos todos, ele não se vai preocupar. E em relação a essas questões que levantou agora, eu tenho muitas interrogações. Eu trabalho já há alguns anos com refugiados e muito em bairros e com pessoas, por isso, pobres. E é assim, eu vejo com muita dificuldade este tipo de discursos, normalmente, este e muitos outros, muito difícil de implementar onde não há dinheiro. Porque é assim, é impossível com 80 euros por mês para comer, que é os jovens com quem eu trabalho, têm 80 euros por mês para se alimentar, não podem pensar em ir a um mercado biológico como eu vou. Porque o mercado biológico eu pago 40 euros para comprar os bons tomates, as boas alfaces, as boas alho francês, não conseguem. Têm que ir nem sequer ao Pingo Doce. É ao mini preço e é ao que for mais barato. E nós temos que pensar uma forma de se queremos mudar, e eu acho que queremos todos mudar, como é que conseguimos mudar todos? Porque se for sempre uma determinada elite, que eu acho que nós pertencemos a essa elite, que já tem, ou seja, que já tem casa, já tem carro, já tem mundo, porque já viajou de avião, agora já começo a ouvir amigos meus a dizer assim: só faço 2 viagens de avião por ano, desde que a Greta falou, porque assim, 13 já é poluir demasiado o ambiente. Eu acho isto lindíssimo, mas acho, assim, eu lido com outras pessoas que nunca viajaram, nunca saíram sequer de Portugal, ou as viagens que fizeram foi na itinerância dos seus países de origem, de migração, até chegar cá, e em caminhonetes que estão-se marimbando se está a deitar dióxido de carbono a mais ou a menos. Eu acho que também tem que ser refletidas estas questões, que é como é que nós abordamos estas questões, que eu acho todas pertinentíssimas, como vos digo, mesmo o autor que estou a ler agora, quando li Tolstói, assim, filosoficamente, eu gostava mesmo de ser como a Flor, que ainda por cima tem um nome perto do vegetariano, que é logo lindíssimo, que é, eu gostava de ser vegetariano, mas eu não sei como é que isso se faz. E então, como é que um refugiado que tem 80 euros e que me diz assim: eu quero comprar um iPhone. Mas porquê? Tu não precisas de um iPhone. Não, as minhas amigas disseram que, se eu não tiver um iPhone não é fixe. Eu não estou fixe sem um iPhone. Mas o iPhone custa 1.700 euros. Sim, mas eu assim que trabalhar vou comprar um iPhone. E eu estou 1 hora a conversar, a tentar explicar este esquema do capitalismo, de que é assim: não, tu não precisas de um iPhone. Mas é muito difícil explicar a uma rapariga que veio da República Democrática do Congo, sem pai e sem mãe, e que chega e faz um esforço gigantesco para atingir
determinados objetivos e para se inserir, dizer-lhe assim, tu não precisas de um iPhone, não, ela não vai perceber. É assim, principalmente quando outros, como nós, podemos dizer, pai, olha, eu vou crescer e vou viver para o campo. Mas para ir viver para o campo, mas a seguir pergunto, mas pergunto, e quando tiver que ir ao dentista ou ao cardiologista? Não, tenho um seguro de saúde. Ah, tens um seguro de saúde? Pá, é que a maioria das pessoas não tem seguro de saúde. E pronto, eu desculpem trazer a entropia, mas queria trazer um bocadinho esta questão que é, adoro os discursos belos, sei que no pequenino é possível fazer mudanças, acredito que as mudanças são perigosas, são difíceis e que estas transições têm sempre que contar com uma vertente também ideológica, que não nos podemos esquecer que qualquer mudança coletiva traz ideologia atrás, sempre, seja ela qual for, e por isso também temos que refletir na ideologia, porque as mudanças que eu acredito verdadeiramente que são mais profundas são aquelas que cada um individualmente faz interiormente. Então começa a mudar. Ou seja, eu era carnívoro, de repente torno-me vegetariano e contagio 10 pessoas a tornarem-se vegetarianas pelo meu exemplo. Eu fumava um maço de tabaco por dia e deixei de fumar. Porque também temos que falar com as pessoas, fumas um maço de tabaco por dia, mas que estupidez é essa? Então o planeta, tu és uma pequenina fábrica a deitar dióxido de carbono, acaba lá com isso. Mas não? Essa questão é super pertinente, porque isto tem muito a ver com coisas que sejam acionáveis. Ou seja, tu tens que fazer propostas, nomeadamente à comunidade, e por isso é que a limpeza que nós fizemos dos caminhos e a abertura dos caminhos na mata foi um processo que foi vindo em crescendo, mas nós propusemos às pessoas ir limpar. Porque muitas vezes nós falamos destas coisas no abstrato e não dizemos, olha, o objetivo é passar esta caneta e ela, em vez de estar aqui a fazer pressão, vamos passá-la para aqui. Isto é uma coisa que é acionável. E se nós não tivermos coisas acionáveis que consigamos explicar a uma criança de 5 anos, tudo o resto se torna complicado, porque a vida é cheia de muita informação e muita reflexão, e se nós, está mais provado, nós temos aquelas duas velocidades no cérebro, que é uma que reflete e outra que está mais preparada para agir, e se nós começamos a usar muita parte do cérebro que reflete, depois não fazemos nada, porque gastamos a energia toda. Isto mas acho que as questões que levantou são absolutamente pertinentes, não é só para... Mas é deixar de fumar. Eu contagiei os mais vegetarianos. O problema é que a mudança, e aí eu acho que a mudança não é uma coisa que se faz de um dia para o outro também, mesmo individualmente. É impossível, não funciona assim. Faz-se todos os dias mesmo. Faz todos os dias, e todos os dias é uma coisa incremental. Porque se não for nós não conseguimos chegar a lá no meio, tem que se começar de uma ponta. Para se desenrolar um modelo tem que se puxar pela ponta. E pronto, e para tricotar uma coisa com um modelo, temos realmente que começar a fazer coisas. E acho que sim, temos que agir. E temos que agir com informação. E às vezes, eu acho que falta informação às pessoas sobre o que se passa verdadeiramente. Não é fácil. Não é fácil fazer isso, fazer com que as pessoas mudem do seu estado atual, porque também há receio de mudar. E o que é que vai ser depois? Quer dizer, eu vou para o campo e depois? As pessoas não vão para o campo, continuam no mesmo sítio. Eu não vou ter um iPhone, vou ter outra coisa. E depois? Se eu tenho outra coisa e depois, o que é que acontece? Venderam-me este modelo que eu tenho que ter um iPhone. Mas se eu quiser ter um iPhone, posso ter um iPhone, pronto, tudo bem. Mas se eu tiver um iPhone, não vou ter outras coisas. Eventualmente tenho que fazer a gestão daquilo que eu tenho. Pronto. Depois há alguns mitos, eu peço desculpa, tenho que dizer isto. Há uma série de mitos. Eu na verdade, trabalho com circuitos curtos profissionalmente, circuitos curtos de comercialização. Portanto, agricultores locais que vendem os seus produtos localmente, sejam eles biológicos ou não interessa, ou convencionais. E de facto, começámos por ter 2 núcleos num concelho com 200.000 habitantes e em 6 ou 7 anos conseguimos que agora já temos 6 núcleos que fazem os cabazes de produção local e começámos a criar uma comunidade e começámos a ter mais clientes e aquele exercício que se fez há 6 anos atrás foi muito útil agora quando houve a pandemia, porque houve pessoas que não podiam mesmo sair de casa, não é? E de repente, como já estava montado no sistema este esquema de proximidade,
tornarmos ali um bocadinho mais resilientes. Em que zona? Os núcleos são em Loures, que são a 15 km do Rossio, num sítio que 50% do território tem vocação agrícola, não é? Da Rossio do Ribatejo. Não, Rossio de Lisboa. Ok, Não, mas eu ter a ideia de que às vezes pensa-se que nas grandes urbes também não se pode fazer, não acontece nada, não, mas também acontecem algumas transformações e muitas transformações. E para dizer que é possível e que tem que ser incremental e que de facto, eu por acaso, eu pessoalmente, nem sequer tenho com a organização, eu pessoalmente não tenho uma postura muito catastrofista de se reparar e de que não é possível fazer, não, acho que é possível e temos que todos os dias e cada um de nós à nossa escala fazer o que é possível para criarmos uma sociedade que é mais justa, em que as pessoas têm acesso todas a uma alimentação adequada. Isso é fundamental, quer dizer. Agora, há realmente pessoas que, quando nascem, têm o azar, não é? De logo nascer num sítio. Peço desculpa, mas tenho que interromper. Não é azar. É só para dizer isto. É que não é azar. Mas eu quis dizer a palavra azar, porque... Mas não é azar. É uma coisa tão tonta. Então vamos ter de conversar sobre isso um bocadinho mais adiante. Não, azar, pronto, mas eu quis usar a palavra só para ser mais provocatório, não é? É que é arrepiante uma pessoa olhar, por exemplo, um conjunto de alunos, de miúdos da escola, que vão a uma biblioteca, e eu assisti a isto, e estou a contar na primeira pessoa, e de repente vemos que os lanches que os miúdos levam, começamos a ver e percebemos que há miúdos que levam maçãs, foi pão comprado de manhã, que é mais barato até que um donuts. E depois há miúdos que levam donuts com montes de açúcar e não sei o quê. E quando vamos ver, isto para dizer que há de facto um caminho enorme ainda a fazer de informar as pessoas, mas todas as pessoas, não é? Porque senão depois vamos ter pessoas que começam logo a comer mal quando são miúdos. E o que é que acontece? Vão pensar pior e ficam condicionados para a vida inteira. E isto é uma coisa que não deve acontecer, que não pode acontecer. E, portanto, por isso é que quando falávamos que temos que produzir de forma a ter um menor impacto ambiental, eu acho que não basta produzir com um menor impacto ambiental. Nós temos que produzir considerando que todos temos direito a ter, por exemplo, uma alimentação adequada, todos, não são só alguns. Portanto, as questões sociais são absolutamente importantes na transição. E a informação que cada um de nós tem é a informação, porque sem isso é impossível. O problema é como é que nós garantimos isso. O problema é como é que nós garantimos isso. Eu acho que temos que ser todos muito ativos, não é? Eu E temos que quero intervir intervir com o vizinho do lado, com a criança na rua. Depois vou contar uma história que aconteceu. Eu gostava de interromper, Marlene, porque quero mesmo interromper desde há um bocadinho. Eu acho que esta questão do azar é assim mesmo aqui um switch point. E acho que há uma coisa que há bocadinho disse que é super interessante e que agora repetiu, mas à qual eu quero contrapor uma outra coisa. Eu acho que a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, estão informadas. Não é um problema de falta de informação. E, por acaso, como estamos a falar bastante de alimentação, ocorreu-me que tenho uma prima que está a terminar um mestrado como nutricionista e que estagiou numa dependência da Organização Mundial de Saúde. Teve essa sorte porque, de facto, é uma miúda que não teve a sorte, mas nasceu numa família que incrementou uma série de práticas, hábitos, pode fazer o ensino superior, pode fazer uma série de coisas de viagens e tem um mundo em que pode optar. E nesse quadro volta a Portugal e está a trabalhar assim numa coisa grande, agora tem a ver com o Ministério da Educação, mas não me lembro qual é o nome do organismo, e tem trabalhado em bairros da periferia e com populações que respondem um bocadinho mais ao perfil daquilo que há pouco falava o Miguel.
E a informação vai passando, porque já há algum tempo, de facto, que nas escolas existem campanhas, existe uma série de coisas. Eu acho que o problema não é tanto falta de informação, é o que é que fazemos as pessoas desejar, e aqui também se falou já de desejo. A questão está na imaginação, e foi isso que o capitalismo fez muito bem. Por isso é que, por exemplo, quando falamos de mudar de referentes e mudar, por exemplo, de um PIB para um índice de felicidade, eu fico preocupada, porque a felicidade é um conceito extremamente subjetivo. E a minha felicidade pode ser o meu conforto, e isso não interessa nada às outras pessoas, nem ao planeta, nem à biodiversidade, nem à minha comunidade, nem coisa nenhuma. Eu penso que é no campo da imaginação que provavelmente vamos ter que operar, que é para que as pessoas desejem outras coisas. E a partir do momento em que desejam outras coisas, desejem também algo diferente de um iPhone. Mas é evidente que uma miúda chegada da República do Congo, antes de tudo, é uma adolescente. E os adolescentes desejam coisas como, por exemplo, iPhones que vão sendo semeadinhas nos nossos cérebros desde que somos muito, muito, muito pequenos. Pronto, queria só acrescentar isto, porque acho que não é só informar e não é só... É esta questão do imaginário, que aliás foi mais o foco da conversa de ontem, é mesmo muito importante para conseguirmos comunicar com pessoas que são radicalmente diferentes de nós e que cresceram, viveram e possivelmente irão morrer em contextos onde não há escolha ou não é visível a escolha. Eu acho que é um pouco mais... Eu vou passar a palavra ali ao Ivo, mas queria só dizer que isto tem muito a ver. A questão do azar, ou de ter a sorte de ter uma família que conseguiu prover ou dar as condições para que acontecesse o percurso da cor primativa, isto também tem muito a ver com a narrativa. Há uma narrativa dominante que nós temos que saber construir novas narrativas que sejam suficientemente aliciantes. Porque nós, por exemplo, aqui no movimento do Iramin, quando falamos sobre a transformação social ou mercados locais, eu vejo sempre a cara das pessoas que elas não percebem muito bem o que estamos a propor. Sim, agora vamos todos cavar para a mata outra vez. Nem eu posso ficar aqui. Mas troca aí. Não, troca-se. É bom. O exercício era assim da exato. A transição que estamos a falar envolve construir uma corrente que vá contra uma série de hábitos que temos neste momento e que são os problemas que estamos a falar. Agora, como é que nós vamos estabelecer essa corrente na direção da transição, quando as pessoas são todos os dias sistematicamente bombardeadas com aliciamentos de consumo, que é o mesmo que dizer que estamos a remar contra a corrente, ou seja, há uma outra corrente muito mais poderosa, porque tem os mídias todos ao seu dispor, que está a produzir uma corrente que vai contra a corrente que é desejável, não é? Portanto, há aqui um problema de informação, como o Miguel estava a dizer, e que já foi dito aqui. Há aqui um problema de informação que é indispensável, porque se nós vamos individualmente tentar mudar os hábitos e os desejos das pessoas, torna-se um bocado difícil, porque a influência daquilo que as pessoas veem nos mídias tem um impacto enorme, porque depois isso tem a ver com um grupo, porque depois os adolescentes querem todos ser iguais uns aos outros e querem ter os que os outros têm. Portanto, há uma cultura que é associada a essa informação de contracorrente, que é muito difícil de contrariar, mas, por exemplo, há uma coisa curiosa há bocado sobre uma coisa que estava aqui a ser falada, que é, e já ontem aqui mencionámos também, é que nota-se que na geração das pessoas que têm entre 20 e 30 anos, tanto em pessoas urbanas, como em pessoas que vivem em pequenas cidades de província ou vilas de província, há uma tendência que já começa a ser visível e palpável de pretenderem voltar para o campo, terem projetos para produzirem coisas biológicas, viverem com o contacto com a natureza, uma rejeição da vida completamente alucinante da cidade. Portanto, esse movimento já se nota, mas é muito residual ainda. Não é? Portanto, há aqui uma série de fatores para implementar esta transição. Há aqui que contornar esta... pronto, isto. Para mudar o paradigma é preciso... Para mudar o paradigma. Que esse lastro aumente. Exatamente. Eu acho que é preciso uma revolução, filosófica. Nós estamos a chegar...
os pioneiros, não é? Os paradigmas. Exatamente. Então, quando há pioneiros, e de facto esse movimento está-se a dar. E esse movimento já está a acontecer. e já está a acontecer e há serve de pessoas que exemplo já e estão a contagia mudar, não é? outros. Também acho que Mas realmente quando Agora, somos bombardeados. o marketing é poderosíssimo. Por exemplo, quando fazem os anúncios de uma determinada marca de veículo individual, não é? Em que chega uma pessoa a casa com um ramo de flores e depois a realidade não é nada daquilo. Porque, principalmente em grandes áreas urbanas, toda a gente sabe que passam-se horas dentro de um carro. Pronto, é o que acontece nos... Efetivamente, sim. Não é? E nunca é naqueles sítios idílicos, não é? Com aquelas paisagens idílicas onde passam carro. E são horas a aumentar o PIB, Claro, a fazer crescimento. Completamente, pronto. Portanto, Bom, enfim, mas isso é não comprar. Nós, consumidores, não podemos comprar, digamos, o que o marketing nos vende. É difícil. Se os mídias fizessem... Se os mídias fizessem o esforço de implementar uma informação que fosse gerando uma nova maneira de ver a vida filosoficamente, se isso fosse, obviamente que isso teria um impacto, só que se calhar isso não interessa, porque tem a ver com dinheiro, não é? Desculpa, Saúl, não é? Saúl. Não é os mídias não vão fazer isso, nem os mídias não lhes interessa. Eu acho que enquanto os cidadãos não operarem, não é, os seus direitos e deveres de cidadania enquanto opinion makers, porque nós todos podemos influenciar os meios de comunicação social de massas estatais, pelo menos. Os privados é outro. Mas há meios de comunicação estatais e nós temos provedores de leitor, provedores de telespectadores e, na verdade, lá, como o Miguel falava, às vezes as entidades fantasma, não é? Os mídia, não, nós não estamos assim tão distantes dos mídia. Nós não temos, se calhar, uma cultura de participação ativa ainda como uma engrenagem, porque nós temos esse poder de mudança. Se um provedor de telespectador, por exemplo, receber mais de 10 declarações sobre um programa televisivo, ele é obrigado a dar resposta, por lei. Ou seja, isto também aproveito para introduzir aqui uma outra questão, que é a lei. Mas isso é uma coisa que muita gente ignora. Muita gente ignora que pode fazer isso. Claro. Pronto, mas isto é apenas uma ideia. E aproveito para falar das questões de lei, das questões... Porque falávamos muito aqui do individualismo e da capacidade de ação individual e óbvio que nós todos vamos e estamos a responder à angústia de que o Bruno Latour nos fala, de que nós todos temos porque estamos a perder o mundo, não é? E, portanto, eu acho que... com mais ou menos capacidade, nós estamos a fazer essas transições individualmente, de mudança de comportamentos. Mas ontem, e o Miguel se calhar pode-me ajudar, ontem o Henrique falava de uma central elétrica a carvão que fechou em Sines e que muitas pessoas individualmente e em coletivo tentaram fechar, nós deixarmos de andar de avião, que podemos não contribuir para X emissões de dióxido e que ele dava-nos o número de pessoas que poderiam conseguir... Eram 1000 pessoas. 1000 pessoas. Multiplicado por não sei quantos quilos de carbono por Exato. ano. No fundo, conseguiriam não emitir o que aquela central emitia. Num dia. E o exemplo que ele dava era muito interessante porque ele disse, mas quando a central fechou, não é? Fechou, num único movimento, não é? Nós conseguimos essa redução. Então, E fechou porque deixou de dar lucro. Exatamente, e fechou porque deixou de dar lucro. Ou seja, a nossa ação individual é necessária, mas nós temos que também, de alguma forma, pensar como influenciar a indústria, não é? Quem detém
o poder de fazer estas mudanças rápidas localmente, porque o local, como a Marlene diz, continua aqui a ser sempre relevante. Ok. Vamos lá ver se eu não me esqueço de nada. Para dar uma resposta imediata, mas incompleta, portanto, à Flor, faço-lhe notar que a sua, quando falou, já começou a dar a resposta. Disse, eu de facto não preciso ter 5 camisolas, bastam 2. Já começou a dar a resposta, mas é incompleta, ok? Vamos lá devagarinho. Outra resposta incompleta. Se pensar que 3/4 das doenças no mundo ocidental são provocadas pelo consumo de carne, segundo a Organização Mundial de Saúde, não sou eu que digo, é a Organização Mundial de Saúde, talvez comece a ajudá-lo a diminuir o consumo da carne. É mais uma resposta incompleta, espero que a seguir possa esclarecer melhor. Bom, relativamente à questão que estava aqui a pôr dos média e daquilo que a gente possa fazer nos média, etc, etc, eu, há bocado, para ser breve, não omiti 2 coisas. Porquê é que se me põe a questão de se a humanidade vai tomar consciência da gravidade da situação a tempo ou não? Por um lado nós vemos que muita gente, embora preocupada, mesmo que já preocupada, digamos, com todas estas questões ambientais, com etc, etc, essas pessoas continuam à espera que os decisores políticos tomem as decisões certas. Bom, eu sobre isso, isso faz-me lembrar uma frase de um filósofo do século XVI, italiano, se não estou a erro, Giordano Bruno, que diz que ingenuidade pedir a quem tem o poder para mudar o poder. E é assim, efetivamente. Se quiserem, sou mais concreto. Os políticos atualmente, praticamente todos os políticos, não digo que não haja meia dúzia de políticos sérios, honestos e que não vão... Pronto. Mas a maior parte dos políticos, ou por outra, eu ponho a questão noutros termos, o poder político atualmente no mundo é dominado pelo poder económico. É dominado completamente pelo poder económico, não tenham dúvidas. E os políticos só tomam medidas a favor das populações contra, eventualmente, grandes interesses instituídos, quando as populações se mexem. Disso não há hipótese de fugir. Bom, mas voltando um bocadinho atrás, o que nós estamos aqui a discutir é no fundo, como é que processamos a transição. Como é que se pode fazer a transição? Do meu ponto de vista, nós necessitamos ter presente, minimamente, como é que tem funcionado a economia até ao ponto a que chegámos agora. E eu propunha-me, digamos, dizer 2 ou 3 palavras sobre isso para ver se chegamos a conclusões do género da mudança das mentalidades que tem que ser feita. Ok? Mas isso chega lá no fim só. Bom, em primeiro lugar, eu queria chamar-vos a atenção para uma coisa. Portanto, a mecanização da agricultura, a automatização da indústria, a computarização dos serviços, as tecnologias de informação e comunicação que são hoje utilizadas, permitem-nos considerar que confirmar mais ou menos um prognóstico que foi feito por um grande economista, que com certeza já ouviram falar, que foi Keynes, possivelmente já ouviram falar neste nome, não? Foi um economista dos anos 30, digamos assim, do século passado, e ele nessa altura previu que daí a 100 anos, portanto, por volta de 2030, seriam apenas necessários cada pessoa trabalhar 15 horas por semana. 3 dias na semana, 3 horas por dia, numa semana de 5 dias, ou pronto, combinações diferentes se podem fazer. Se calhar baseado nos consumos que havia em 1930, não é? Não só. Porque que seriam suficientes para alimentar as pessoas. Sim, como economista que era, pensou no crescimento da população, pensou nessas coisas todas. Okay. Não vamos... Implica outros consumos, não é? O próprio... Sim, claro. E é obviamente que isso está... Pronto. Agora eu pergunto o seguinte. Então, porquê é que nós hoje não temos mais tempo para a família, para a cultura, para o lazer, para a criatividade,
para conviver, para a convivialidade com os amigos, etc, etc. Numa palavra, para os bens que não são mercadorias. Porque o que o capitalismo faz é dizer-nos que todos os bens têm que ser mercadorias. Eu, para ser feliz, tenho que comprar. Tenho que adquirir, etc, etc. Bom, mas adiante, vamos... Eu só estou a alertar-vos para 2 ou 3 coisas. E, sobretudo, ponho outra questão, que é... E o acréscimo de riqueza que se fez, sobretudo, desde os anos 80 do século passado, esse acréscimo de riqueza beneficiou quem? Beneficiou quem a produziu? Não, claramente não. Há um gráfico num livro de um ex-secretário secretário do Trabalho do governo de Bill Clinton, que é o Sr. Robert Reitz. Ele passou há pouco tempo na televisão portuguesa, não sei se foi na 3 ou não, mas fizeram-lhe uma entrevista há uns tempos. Ainda é vivo. Em que ele mostra claramente que há um desfazamento completo, há um gráfico, aliás eu tenho aqui, posso fazê-lo passar, se quiserem. Há um desfazamento completo a partir do ano de 1980 entre aquilo que é a produtividade, ou seja, nós conseguimos em menos tempo produzir muito mais, portanto, daquilo que foi a remuneração média do trabalho neste período. E é fantástico este gráfico, atenção, nem todos os gráficos, há gráficos que são falaciosos, mas este não é, de facto não é. Por razões, não vale a pena agora ter aqui a explicar, mas pronto, parte de uma base zero, explica, e olhando para ele, isto reflete efetivamente aquilo que se passa. Portanto... Desculpa, mas o aumento dessa produtividade, ou da rentabilidade da produção, o que é que... Tem a ver com aquelas questões que eu disse há bocado. Automatação... Ou seja, toda essa riqueza extra não foi bem distribuída. Não, exatamente, não foi... Portanto, teoricamente, se houvesse, considerando a justeza, digamos, das remunerações, os salários acompanhariam, digamos, a evolução da produtividade, certo? Uhum. Aliás, isso faz parte aí das negociações nos governos, faz parte, os sindicatos argumentam com isso para aumentos salariais, etc. Não é? Portanto, se criam mais riqueza, têm direito a ter, digamos, mais dinheiro para a compra de bens, não é? Mais rendimento. Pronto. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, é que não obstante tanto progresso que tem havido, e volto a dizer, não só desde esta altura, mas mais para trás, mas não interessa, muito poucas pessoas podem dizer que vivem a sua vida como sonharam. É verdade ou é mentira? Muito poucas pessoas podem dizer que vivem a sua vida segundo os seus sonhos, segundo aquilo que querem fazer. Mas os sonhos têm a ver com expectativas e eles são cada vez mais irreais. A perspectiva é um bocado essa, porque se a narrativa te vende um sonho e nunca estás satisfeito porque abres o Instagram ou vais à internet e estás sempre a ser aliciado, nunca vais encher o pote. Está bem, isso já lá vamos. É a questão que se estava a pôr da publicidade, da influência dos médias, etc, etc. Lá iremos, ok? Lá iremos. Bom, porquê é que isto acontece? Porque nós somos atores de uma economia que, em primeiro lugar, gera desigualdades extremas. E esta palavra não diz nada quase a ninguém. Desigualdades extremas. Bom, então eu vou dar-vos um exemplo. Imaginem que esta mesa tem aqui um grande pão para distribuir por todos. E em vez de estarmos as pessoas que estão 100 pessoas. 100. À volta desta mesa. Ok? Há um indivíduo que chega aqui e diz: metade deste pão é para mim. E vocês governem-se com o resto. Um bocado guloso. Certo? Bom, é assim que a economia está a funcionar atualmente. É assim. 1% da população, 1% mais rico da população, detém metade da riqueza do mundo. O que eu estou a dizer é, mas eu ilustrei que é para vocês verem até onde é que isto chegou. Não é? Reparem, há um indivíduo que diz: não, metade é para mim. E os outros 99 têm que se governar com o resto. Pronto.
Por outro lado, é uma economia que promove o individualismo e a exclusão social. Exclusão social, pobreza, já lá iremos. E é uma economia que neste momento, está em choque frontal com as diversas formas de vida na Terra. Certo? Não é preciso, abstenho de continuar aqui a explicar-vos isso, todos sabemos. Bom, mas se nós somos atores, como eu acabo de dizer, se nós somos atores desta economia, então se somos atores temos um papel, certo? E melhor, em vez de um, temos 4 papéis. 4 papéis a desempenhar. Desempenhamos 4 papéis, uns mais, outros menos, mas desempenhamos 4 papéis nesta economia que eu estou a acabar de descrever. Esses papéis são, em primeiro lugar, somos produtores. E, portanto, podemos estar numa profissão que é útil ou nociva à sociedade. Ok? Primeira questão. Segundo, somos consumidores. E como consumidores, nós temos muitas opções de consumo. Muitas. Só vos vou dizer o seguinte. Muitos dos bens e serviços que nós consumimos podem ser produzidos, em primeiro lugar, por nós ou por outrem. Certo? Nós também podemos produzir coisas, não é? Não todas, obviamente, mas muitas coisas podemos produzir, por nós ou por outra. Se forem por outra, podem-nos ser doados, pura e simplesmente, podem-nos ser doados. Podemos obtê-las por troca direta, por outros bens, não usando dinheiro. Podemos obtê-las no pequeno comércio ou podemos obtê-las numa grande superfície. Ok? Então, aqui já há uma série de hipóteses. Mais, nós podemos, esses bens e serviços podem ser produzidos perto de nós ou longe de nós. E se forem produzidos longe de nós, obviamente que envolvem transportes que são dispendiosos e poluentes. Ok? Mais uma diferença. Mas nós podem ser produzidos por um pequeno ou médio produtor ou podem ser produzidos por uma multinacional cujos lucros vão alimentar a usura e a especulação. É o que acontece atualmente no mundo. As multinacionais usam preços, aquilo que os economistas chamam preços de monopólio, ou seja, são preços que, se estivessem numa livre concorrência, seriam necessariamente menores. Estão a perceber? E, portanto, são preços de monopólio que geram grandes riquezas, geram grande dinheiro para os acionistas e os acionistas recebem esse dinheiro e isso vai para a usura e para a especulação nas bolsas e para emprestar dinheiro aos Estados que estão endividados e etc, etc. Ok? Pronto. Outra diferença. Mais, esses mesmos bens podem ser produzidos respeitando o ambiente ou não. Podem ser produzidos em condições de trabalho e remunerações condignas ou não. Podem ser produzidos num país que respeita os direitos humanos ou não. Reparem que quando nós compramos um produto, tudo isto que eu estou aqui a falar está lá. De uma maneira ou de outra está lá. Portanto, reparem o que são as nossas opções. Conclusão. Aquilo que nós consumimos condiciona, define, determina o aparelho produtivo. E as condições e as formas de rendimento e as suas formas de rendimento. A forma como é distribuído o rendimento no ato da produção. Se for por uma multinacional é feito de uma maneira, mas se for por um pequeno produtor é feito de outra. Não é? O rendimento, da forma como é distribuído o rendimento dessa riqueza criada é diferente. Eu costumo dizer que um ato de consumo é um voto que nenhum político pode esquecer, pode contornar, pode ludibriar, etc, etc. Portanto, reparem no poder que nós temos. Já falei de produtores, já falei de consumidores. Enquanto... Deixa-me só dar uma nota prática. Como? É uma nota prática. Vou Posso? só interromper para dar uma nota prática. Sim, são 8. Dizer que temos mais uns 15 minutos para encerrar a mesa. Mas agora continua o Ivo com a palavra, não tem mal. Só para estarmos em Eu não queria alongar sintonia. necessariamente, mas é Não faz difícil mal. de Sim, mais um dizer bocadinho. isto. E, portanto, Isso, se eu vos estou a amassar, digam que... Não é Pois, necessário. claro. Agora é que reparação faz. Ok, pronto. Então vamos lá ver se eu acelero.
Pronto, temos além disso, enquanto aforradores, nós também poupamos, nós devíamos de ter um controle mínimo sobre para onde vão as nossas, onde é aplicada as nossas poupanças. Alguém tem? Aqui? Alguém tem? Alguém sabe para onde é que o dinheiro que depositam no banco, o que é que vai financiar? Se é um projeto que vai dar cabo disto ou daquilo, que vai dar cabo do ambiente ou que vai socialmente, vai ser coisa que ninguém tem. Qual é a solução? A solução é a banca ética que já existe. Banca ética. Faz parte da economia solidária. Lá iremos. Eu não me esqueço, mas, claro, nunca responderei a tudo, mas não me esqueceria. Bom, e por último, somos cidadãos. Para além disto tudo, nós somos cidadãos. E, sendo cidadãos, nós podemos atuar ao nível local, ao nível nacional e a nível internacional, porque hoje somos cada vez mais cidadãos do mundo. E eu dou-vos um exemplo. Como somos cada vez mais cidadãos do mundo, bom exemplo, precisamente um exemplo que não podemos ultrapassar só alterando os nossos hábitozinhos daqui e daquela. Temos que ir mais longe, possivelmente. 19 empresas cotadas na Bolsa de Lisboa geram rendimento em Portugal e com trabalhadores portugueses, obviamente, basicamente, trabalhadores portugueses, e pagam os impostos sobre esse rendimento na Holanda, financiando o governo holandês. Para terem uma ideia, digamos, da dimensão do que é a fuga de capitais, entre 2001 e 2016 saíram do país, com destino a paraísos fiscais, 50 mil milhões de euros. O que é isto? Equivale a 26% do PIB anual português, ou seja, da riqueza que o Portugal cria num ano. 26%, é cerca de um quarto do rendimento criado. E isto diz-nos respeito. Isto diz-nos respeito. A qualidade dos nossos serviços públicos não corresponde de modo nenhum ao valor dos nossos impostos por causa destas e de outras coisas. É por isso que não corresponde. É por causa destas e de outras coisas. É uma metáfora que eu gosto muito, que é da banheira furada. E que ilustra um bocado E isso. como... É como se a nossa economia fosse uma banheira e nós vamos mandando para lá moedas. Ela está furada. E a vai vendo sempre um. Em vez de ficar dentro da banheira, que são as nossas pequenas comunidades, Certo. vão para a Holanda e vão para esses sítios. E como já dizia João das Regras, no século XIV, ele dizia o seguinte: o que a todos diz respeito, por todos deve ser decidido. Portanto, temos de ser nós a decidir, não pode passar por aí. E mais, pronto, eu já falei na questão dos resumindo, enquanto nós não considerarmos obsceno, é o único termo que eu aplico aqui, é obsceno, e, portanto, inadmissível, a existência de offshores e exigirmos a tributação das empresas onde a riqueza é criada, o poder económico continuará a sobrepor-se ao poder político e pouco ou nada se transformará. Não tenham dúvidas. Pouco ou nada. Porque os média são condicionados por ali também. E as nossas mentalidades são condicionadas por isso tudo. Pronto. E por isso é que eu entendi por bem falar-vos nestas coisas. Bom, mas tudo o que eu disse para trás, acho que fica claro que, como eu comecei por dizer no início, a sociedade civil subestima o poder que tem. E apetece-me citar uma frase de Margaret Mead, que foi uma antropóloga norte-americana, que diz o seguinte: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e empenhadas possa mudar o mundo. De facto, sempre foi assim que o mundo mudou. E reparem que foi. É assim que o mundo muda. É com movimentos deste género. Bom, chegados a este ponto, eu quero-vos dizer que não defendo nenhuma revolução tumultuosa, não sou contra a democracia, pelo contrário. Pugno pelo aprofundamento da democracia. E há já alguma literatura, se tiverem interesse eu posso-vos falar, digo-vos já, há um livro que se chama, pelo menos este, que é talvez o mais acessível, Reinventar a Democracia. Por acaso é do indivíduo que não vive em Portugal, mas é português,
isso é editado pela... Pá, a minha memória tenho que ir buscar... O Google depois diz. Hã? O Google depois diz. Pronto, ok. Pronto, podemos ir por aí. Mas eu podia-vos dizer também... ok. Estava a pegar aí não sei se já terminaste. Hã? Ou se pegar aí na ideia da banheira furada. Não, a ideia já está, acho que está bem explicitada, não é? Eu agora só queria dizer uma coisa. Podem-me perguntar como é que se obtém este grupo de pessoas conscientes e empenhadas. Mas tenho consciência que já estou a falar há muito tempo, se quiserem depois desenvolvemos ou não. Tenho algumas ideias sobre isso, obviamente, mas não sei, se calhar Como é que estamos de tempo? parávamos aqui, como é que é? Se calhar 10 minutos. Temos que fazer uma volta. Eu gostava... Primeiro a banheira furada ou continuamos só a ouvir esta... Não, eu gostava de dizer que há bocado falávamos eu vou tentar ser muito rápido. Nós há bocado falávamos de operacionalizar as coisas, ou seja, conseguir explicar às pessoas que nós encontramos na rua como é que se faz esta mudança. E às vezes estas metáforas são muito fortes da banheira furada, por exemplo, é que se nós, com o esforço do nosso trabalho, vamos às grandes superfícies e continuamos a alimentar o sistema, porque é mais barato e é cómodo, e nós sentamos no sofá e ligamos o Netflix e vamos comendo, e não temos que se preocupar com envolver-nos na comunidade, ou consumir local, ou ir ao mercado ao fim de semana, acaba por ser uma alienação que nós temos. Cavalgando a nossa liberdade, e aqui só um à parte, por exemplo, nós gostamos muito de ser livres e de poder fazer as nossas escolhas, e quando olhamos para Estados como a China, onde essa liberdade acreditamos que não existe dessa forma, e vemos da forma como eles controlaram a pandemia, controlando os mídia e controlando todo o sistema de comunicação e impondo regras, que também cá também só funcionou quando as regras foram taxativas, porque enquanto estivemos à espera de que a liberdade de cada um fizesse que usássemos máscaras, a coisa não funcionou. Portanto, aqui depois é esta ideia do Estado, o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos, que não queremos viver numa ditadura de quem domina, mas acabamos por viver numa ditadura de economia. Isto, em termos de operacionais, e só para concluir, tem a ver com estas nossas escolhas. Se nós conseguimos passar à maioria da população este tipo de discurso de uma forma que a riqueza que nós produzimos, se conseguirmos desenvolver alguns setores da economia local, por exemplo, aqui, e voltando aqui ao Miraminde, se conseguirmos fazer mercados locais, e se eu fizer tomates no meu quintal, que não sei fazer mais nada, os tomates já consegui dominar, se a Elizabeth fizer batatas, e se alguém se lembrar de plantar abacateiros ou bananas, e nós conseguirmos sugerir que uma vez de 15 em 15 dias, para começar, ou uma vez por mês, um mercado de trocas, esse pequeno coisa faz com que o dinheiro não vá para a Holanda. O dinheiro fica cá, porque a riqueza, se eu te vender a ti por €1, e tem a ver com aquela ideia que tu também tinhas, que um cabaz biológico custa tanto, mas se nós vivemos numa comunidade pequena, nós podemos, olha, estou a comprar à Joana, ou estou a comprar à Elizabeth, ou estou a comprar àquela pessoa que eu sei, que não está ali a usar produtos químicos, porque há um entendimento tácito para isto. E isto são tipos de ações que nós podemos operacionalizar e passar à comunidade. E explicar facilmente o que é isto de uma economia e da transição. A transição é para isto. É mudar estes comportamentos. E às vezes o local é muito mais importante do que o biológico, porque o biológico também faz parte desta imaginação, não é? Destas imagens que se criam. Se eu comprar biológico, já estou a fazer o meu papel. Boa, compro biológico. Mas depois é aquela coisa, se calhar compro porque eu posso, mas é muito mais importante eu ajudar o meu vizinho, que tem uma pequena mercearia e que tem uma série de frutas e legumes que manda vir dali das hortas ao lado ou da quinta ao lado. E estou, se calhar, a ter um impacto muito maior com esta minha ação do que comprar biológico no El Corte Inglês, ou comprar biológico no Pingo Doce, ou comprar biológico no mercado biológico que é caro. Por isso do local que tu dizes, parece-me que pode ter realmente grande impacto. Não, e pode ter grande impacto. Aliás, não sei se as pessoas se apercebem que... ser mais acessível. Não sei se as pessoas se apercebem cada vez que vão ao supermercado, aos supermercados que existem, estão a mandar dinheiro lá para fora, da região. Percebem isso, não é? Do que em vez de comprar aqui localmente. Porque se comprarem aqui, a riqueza foi criada aqui e fica aqui o dinheiro. E uma parte do dinheiro... A acessibilidade dos produtos for tão facilitada, destes produtos saudáveis, que são produzidos saudavelmente, por tão facilitada o acesso a essas coisas, como é facilitada a ida ao supermercado, que realmente é muito prático e é por isso que as pessoas lá vão,
E eu acho que aí vai haver uma multidão de gente que se vai passar para o outro lado. Pois. Mas isso ainda não está organizado. Claro. Não, mas isso, a forma, eu ia agora, depois ia falar nessas questões, é uma questão de formar cooperativas de produção, cooperativas de consumo, ou grupos mesmo. Mas há imensa Não tem que coisa a ser, mas acontecer. podem ser cooperativas. Reparem que neste processo todo, que é o capitalismo, que toda a gente conhece, há algo que conseguiu até hoje viver, não obstante muitas vicissitudes, e algumas até com bastante êxito, que é a chamada economia solidária, através de cooperativas de produção ou de consumo, mutualidades, a banca ética, que faz parte, associações cívicas, digamos, para resolver problemas, etc. Tudo isso, apesar de tudo, tem conseguido sobreviver face a esta onda grande e este poder que é enorme, digamos, dos grandes interesses que estão instalados. Isso. Desculpe, Não, mas não. em relação à banca ética. Ou seja, ok. poder deixar Exemplos. Podemos falar da rede de PES, que é fácil. A rede de PES é Da rede PES, a sim. rede portuguesa de Sim, de economia solidária. Eu não sei nada sobre banca ética. Eles estão a desenvolver um projeto muito engraçado com o CUP 57 Da Galiza. que é trazer a banca ética para aqui e estão a aceitar sócios. Portanto, Mas não é bem a banca ética. sim, mas é um caminho para lá chegar. Não há sistemas perfeitos, mas... Sim, mas não. Eu ponho muitas reservas. Né? Mas depois, isso não. Basta só dizer que há banca ética em vários países da Europa, atualmente, dos países da Comunidade Europeia, e só Portugal é que não. Com os escândalos todos que têm havido em termos da banca em Portugal não há uma banca ética. Porquê? Porque nós, portugueses, assobiamos sempre para o lado. Nós assobiamos para o lado. Epá, alguém há de resolver. Os políticos hão de resolver isso. Alguém há de resolver. Eles hão de resolver. Não, quer dizer, para mim, quer, por exemplo, os sindicatos. Era uma boa coisa para os sindicatos fazerem. Os sindicatos não se podem limitar. Eu não tenho nada contra os sindicatos, mas não se podem limitar a reivindicar salários. Há sindicatos que são ricos. Sindicatos dos professores, sindicatos de não sei quê, não sei o quê. Depois há muitos sindicatos. Portanto, também. esses sindicatos podiam pensar diferente e vamos criar um banco, digamos, não é? É uma classe que, à partida, está contra o sistema, chamemos assim, ideologicamente. Então, façam, contraponham. E é contrapondo é que se vai lá, é fazendo coisas. O problema é que Há muitas coisas que se podem fazer, mas a melhor ainda é através de ações concretas. Pois, isso não há dúvida. É preciso mesmo agir e a ação não é só, é individual, obviamente, porque as pessoas têm que ter consciência do que estão a fazer, não podem ir apenas atrás de alguém que vem com uma ideia qualquer. Não, temos que agir sabendo o que estamos a fazer, e é uma escolha individual. Agora, temos que ter a certeza que, se nos juntarmos, vamos ter muito mais força para produzir a mudança para onde queremos ir, não é? Depois de sabermos onde estamos. E queria dar aqui um exemplo, depois de dizer outra coisa. Há muitos instrumentos que nós temos para participar. Não, eu até posso não dizer nada, e depois vamos jantar e falamos ao jantar. Mas, sim, mesmo para dizer que a verdade é que eu continuo a dizer que nós estamos todos muito mal informados sobre os instrumentos que temos até de participação, e muitas vezes, que foi por onde eu comecei, muitas vezes não os utilizamos, coisas muito simples, as pessoas não participam, por exemplo, numa Assembleia Municipal, mas podem e devem participar. Começa por aí, que é uma coisa básica da democracia, e se vocês, não sei, dos que estão aqui, se já toda a gente participou em mais do que 3 Assembleias Municipais, não sei. Sabem quando é a próxima Assembleia Municipal aqui de Porto Mós ou de Alcanena? Não sei se sabem. Mas é importante participarmos. O exemplo que eu ia dar é que nós, neste momento, na nossa organização, estamos a utilizar um instrumento de democracia direta, que se chama uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, para obrigar a Assembleia da República a discutir um projeto de lei que tem por objetivo olhar para os ecossistemas dos rios de uma forma integrada, porque não existe isso em Portugal. Já existe em Espanha e noutros países do Norte,
mas nós não temos uma legislação simples que ajude a fazer isso. Bom, isso é uma forma que se pode utilizar, portanto, é um instrumento de democracia direta que nós podemos utilizar para mudar em que área quisermos a legislação que existe. É uma das formas de aprofundamento da democracia sem que eu estava a dúvida, falar. e que nós não usamos e que já existe há muito tempo. Nós temos um artigo 66, por exemplo, da Constituição da República, e a nossa Constituição é de 1976, que diz que os portugueses têm o direito a ter um ambiente ecologicamente sadio e também têm o dever de o defender. E o Estado, no caso, tem o dever de envolver os cidadãos e de promover a participação dos cidadãos, mas que depois também não faz. Mas nós também temos o direito de participar e temos o dever de participar, mas depois demitimos muito desse direito. E foi por isso que eu bati muito na tecla de que individualmente temos que ter a consciência que a nossa ação é super importante e que ela potencia quando coletivamente nos encontramos, como por exemplo nestes exercícios que vocês aqui fazem, pelos vistos há 15 anos que fazem promovem estas reflexões. Isto é extraordinariamente importante. Eu julguei que era há 15 anos, eu peço desculpa. Há 15 anos existe a associação, Sim. há 12 Ok. existe o festival, mas este formato de discussão, nós temos conversas desde o primeiro festival, mas este formato de discussão com mesa de trabalho partilhada é a primeira Então, vez que parabéns, fazer. porque isto é realmente o que é muito necessário que as pessoas partilhem e que digam, não interessa, e que discutam as ideias, porque da discussão, de facto, nasce a luz, nós sabemos eu isso. só queria... E eu vou aproveitar para uma coisa, deixem-me só pedir, eu tenho aqui, como, apesar de tudo, o Estado diz que nos ajuda a participar, é óbvio, mas para que isto seja possível é preciso haver 20.000 assinaturas para que a legislação seja discutida vamos lá ver, vou-vos deixar isto a todos os que aqui estão e depois leem, se acharem bem, pronto, nós agradecemos. Mas isto é um instrumento... Sim, eu deixo... Eu só queria aproveitar, desculpem lá, eu tinha aqui mais coisas para chegar até aqui, mas só queria terminar com uma coisa. E depois Só há queria imensas terminar, coisas para é só dizer, meio mas minuto, não pode ser. A física quântica já nos disse, resumidamente, que todos dependemos de todos, não é? E, portanto, muito brevemente, eu só vos queria dizer o seguinte: nós temos que passar do individualismo para a solidariedade. Temos que passar da competição para a cooperação. Temos que passar da exclusão para a inclusão. Temos que passar da dominação para o acolhimento. E temos que passar da sobrevivência para a plenitude. Acho que isto que fecha um bocadinho, digamos, o ciclo portanto, e não se esqueçam que neste preciso momento há milhões de pessoas que estão a lutar por estas causas também. Sim. E mais, ninguém é insignificante. 10 segundos que eu vou precisar. Ok, ninguém é insignificante. Afinal, uma jovem paquistanesa de 16 anos, foi Prémio Nobel. Portanto, ninguém é insignificante. Olha, eu queria vender também o meu peixe. Eu esqueço-me sempre de o fazer. A Associação Miramind precisa de chegar a 100 sócios para conseguir obter o estatuto de ONGA. Portanto, eu apelo a todos os que ouvirem esta conversa no YouTube e por aí, que se façam sócios. É ir ao site www.miramind.pt, inscreverem-se, pagarem e ficam logo sócios. Façam sócios e arranjem cada um deles outros sócios. Isso, inscrevam os filhos e as avós, os netos, porque se não for assim, isto não anda para a frente. Obrigada.